Então agora eu vou falar um pouquinho aí sobre o método socrático. Como eu já falei, são duas partezinhas que ele é dividido. Nós temos a maiêutica e a ironia. E inclusive, para poder falar sobre o significado da maiêutica, eu vou falar um pouquinho da história de Sócrates, só um adendo à história dele. Sócrates era filho de uma parteira. O que uma parteira faz? Vocês já viram? Uma parteira, ela traz crianças ao mundo. Alguns lugares se chama de doula, mas o objetivo é trazer as crianças ao mundo, fazer com que a mulher dê à luz. E era isso que Sócrates fazia na maiêutica. Ele dava à luz as ideias. Então, Sócrates ficou conhecido pelo seu método, a maiêutica, que dava à luz as ideias, trazia as ideias. Como Sócrates fazia isso? Para executar, praticar o método da maiêutica, ele usava do método que nós chamamos de retórica. Mas, professor, o que é a retórica? A retórica, inclusive, o professor de filosofia adora fazer isso com vocês. Às vezes a gente não precisa nem ser professor de filosofia, a gente faz isso algumas vezes no nosso dia a dia, só que a gente não dá o nome de retórica. São aquelas vezes que a gente pergunta uma coisa e não responde, ou responde com outra pergunta. Quantas vezes, principalmente já que a gente está falando de filosofia, o professor de vocês não respondeu a pergunta de vocês com outra pergunta? Isso é o método da retórica. É utilizar uma pergunta para dar à luz as ideias. Não dar a resposta pronta. Sabe por quê? É muito fácil ter a resposta pronta. Só que o que Sócrates queria? Ele queria que aqueles jovens, aquelas pessoas que estivessem ali o ouvindo falar, dialogar sobre os assuntos, refletissem, pensassem, questionassem e pudessem chegar a uma decisão ou a algo sobre aquilo, sem ser através de uma resposta pronta. Porque muitas vezes, quando a gente tem a resposta pronta, a gente não argumenta. Muitas vezes nosso questionamento, as indagações param quando a gente tem essa resposta pronta. E era isso que ele fazia. Ele trazia essas ideias através desse método chamado retórica, né? E a ironia, professora? Se falou lá atrás que é uma figura de linguagem. Sim, é uma figura de linguagem que a gente utiliza muito. Principalmente aí a gente adora virar e falar assim: o coleguinha tá sendo irônico com você, não tá vendo? Então, é exatamente isso que Sócrates fazia, só que ele fazia no contexto da argumentação. Ele usava o método da ironia para desconcertar o seu ouvinte, porque às vezes a pessoa chega com a ideia pronta e já julga que a pessoa tem as respostas ou que aquele conhecimento basta. E era isso que Sócrates fazia. Ele usava da ironia junto com a maiêutica, que é o método da retórica, para poder desconcertar o seu ouvinte, mostrar para aquela pessoa que às vezes ele não estava correto, ele não estava com a resposta pronta, que às vezes o que a pessoa achava estar correto não estava, mas isso só ia ser descoberto através do quê? Palavrinha mágica da filosofia: a argumentação, questionamento, as indagações. Então, essa junção de maiêutica com retórica e com a ironia formam o método socrático, que confere a Sócrates essa missão de levar o conhecimento ao povo ateniense, né? E aí ele se torna um daqueles primeiros que busca pela essência das coisas ali no assunto filosófico, que ele vai lutar contra esse relativismo sofísticos
Próximo videozinho eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sofistas, tá? Onde que Sócrates ele quer confrontar as opiniões através de verdade, da argumentação. Isso é o método socrático. Se a gente pensar, a gente utiliza sim o método socrático. Então, meus amores, o mundo é puramente filosofia. O mundo é conhecimento filosófico. Eu sempre digo para os meus alunos e vou dizer para vocês, filosofia não é só um livro, um texto de um filósofo. A filosofia também está no nosso cotidiano. Quando a gente faz análise, igual a gente fez a análise da morte de Sócrates com os dias atuais, nós encontramos muitos pontos ligados com a nossa atualidade. A maiêutica, a ironia, é algo que está ligado. E nós estamos buscando diariamente esse confrontamento de ideias, essa busca pelo questionamento, porque só questionando cria-se novas ideias e novos conhecimentos, tá bom? Dúvida de sempre? Manda mensagem, pergunta, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá?